Olá, esta aqui é mais uma novidade para você que vive o mundo da usinagem CNC. Não bastasse nossos livros, maior sucesso aí, né? Agora nós temos um CD. Esse CD é aquele que nós entregamos gratuitamente em nossos cursos, que o pessoal tem pedido muito e eu tenho enviado pelo correio por R$100. Por R$100 você recebe prontinho, são milhares e milhares de páginas, dezenas, centenas de milhares de páginas. Você tem aqui muitos manuais de operação, de centros de usinagem, de tornos, manuais de programação CNC, Fanuc, Siemens, básico, avançado, apalpador, Renshaw, para Siemens, para Fanuc, para tudo. Tá? Então você tem aqui um acervo muito grande de informações. Tá? Se caso você queira receber, você entra em contato com esse WhatsApp aí e faz o seu pedido. Você pode pagar pelo boleto ou por um Pix, ok? Marca bem aí, ó. Essa que falta na sua coleção. Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrotina e transforma numa macro chamada pela função G ou função M, né? Então o fabricante faz isso. Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário, e aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização e transforma numa subrotina parametrizada que o usuário vai usar de uma forma muito interessante. Os ciclos fixos são muito bons de serem usados. Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizar nos seus programas. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando surgir novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação. Né? Divulguem! Boa aula para vocês! Esta é a nossa aula 11. Ela vai ser dividida em 9 partes. Se refere aos ciclos fixos para tornos. Lembramos que tornos são equipamentos mais simples de programar, tá? Então, fala em 2 eixos, é a coisa mais ideal para você que é iniciante, começar com torno. Depois parte para centro de usinagem, mais eixos. E centros de torneamento também com mais de 2 eixos no caso, né? Que aí ele tem o mesmo conceito de um centro de usinagem. Vale a pena lembrar que quando a gente fala em ciclos fixos e muitas coisas na programação CNC, a gente fala de um comando, nesse caso estamos falando do Fanuc, né? Mas eu sempre lembro que a programação pode variar de uma máquina para outra, de fabricante. No caso, o mesmo modelo de um comando, se tem o mesmo modelo aqui, o mesmo modelo lá, fabricantes diferentes, há diferenças de personalização do fabricante. Porque toda vez que você vai fazer um casamento do torno com o fabricante de equipamento, existe uma personalização. Então existe um casamento das engenharias de produto do fabricante da máquina com o fabricante de comando. E aí nascem coisas que variam de fabricante para fabricante. Tá? Então tudo que a gente ensina se refere a conceitos gerais. Tá? Ou pode ser específicos, no caso, vamos supor, eu posso dar um exemplo de centros de usinagem Heller, torno, home, ou index, tá? Mas entenda sempre
de um conceito universal. E você, toda vez que for mexer com uma máquina, com um comando, você procura conhecer o manual dessa máquina, lê esse manual, tá? Mesmo que seja em língua estrangeira, precisa conhecer o manual específico. Tá? Não basta só saber o genérico. Tá? Então a gente sempre lembra isso. Legal? Curso de Programação Avançada Parametrizadas para Máquinas CNC FANUC. Hoje continuaremos no capítulo 11, aula 11, Ciclos fixos para tornos subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Principais ciclos fixos para tornos CNC FANUC. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela FANUC e fazem parte do fornecimento normal de outros e podem ser opcionais. Então, a FANUC desenvolveu alguns ciclos para torno, centros de usinagem, e ela pode colocar alguns como standards e outros opcionais. Só que nada impede que você chegar numa máquina e não ter ciclo nenhum. Se o ciclo foi apagado ou os arquivos não foram instalados, você não tem o ciclo fixo na sua máquina, tá? Então, você precisa ver os ciclos fixos que estão instalados e quais são eles. Os principais ciclos fixos para torno CNC FANUC são aqui, ó, eu tenho uma lista, né? O G70, ele faz o acabamento superficial, ele faz o acabamento de um contorno. Ele é usado normalmente em conjunto com o G71, G72, G73, esse G74, tá? Então, todos esses desbastes, eles podem ser usados com o decabamento junto, tá? Nós vamos ver um por um como que eles atuam juntos, né? Então, nas nossas aulas, são 9 aulas, 9 partes, né? Da aula 11, são 9 partes. As 9 partes vão abranger esses ciclos, todos eles. Nós vamos ter explicações de funcionamento, exemplos de aplicação. Nesta aula, estaremos concluindo a parte de ciclos fixos da FANUC. Nós já falamos sobre ciclos para ferramentas rotativas, né, no caso centro de usinagem e torno, mas com ferramentas rotativas, e esses ciclos são para ferramentas fixas, são as ferramentas estáticas para torneamento. Agora, é bom lembrar que dependendo do fabricante, do comando, pode existir outros ciclos. Ou, às vezes, o mesmo ciclo chamado de G74, comumente aqui, por exemplo, furação profunda ou desbaste de perfil, eles criem algum outro ciclo, tá? Então, é bom sempre que você for trabalhar com um comando ou com um fabricante, você procurar saber que tipo de ciclo que existe naquela máquina e quais são eles e como funcionam, tá? Nós demos exemplos aqui, mas já sabemos que comando numérico, o pessoal tem mudado muito, tem fugido muito da norma DIN 66025, que é que rege o que o pessoal chama de ISO, linguagem ISO, tá? A linguagem DIN é mais perfeita, tá? Os alemães, eles têm mais organização em termos de fazer norma, tá? Então eu procuro sempre trabalhar dentro da norma DIN, ferramentas, materiais, normas de programação CNC, tá? Então a norma DIN é mais perfeita, mais completa. Eu já vi, até inclusive, ciclos fixos, G94, por exemplo, qualquer comando G94 é definição de avanço em milímetros ou polegadas por minuto. É velocidade de avanço. G94 é isso, G95 milímetros ou polegadas por rotação, tá? E aí alguém inventou lá um G94 para ciclo fixo. E tem aí por aí em alguns comandos esse ciclo, tá? Eu nunca usei, tá? Mas eu sei que tem, assim como pode existir outros. Então, o que eu digo para você, programador, operador, sempre ficar esperto com relação a isso, tá? Não fique bitolado no que nós falamos aqui ou no que você vê em outros locais, tá?
E falando em outros locais, eu acho que você deve ficar esperto também, que eu andei assistindo alguns vídeos aí com muita gente ruim fazendo vídeo de CNC, tá? Falando muita besteira, cálculos técnicos de usinagem básicos falando besteira, tá? Coisinha básica que não podemos nem falar que é cálculo técnico, é coisa que é o fundamental de cálculo de usinagem falando besteira. Então, cuidado, não é porque o cara fez um vídeo e botou aí no YouTube que o cara conhece e você deve acreditar fielmente. Dá uma olhadinha no currículo do cara, ver o que o cara fez até hoje, quanto tempo o cara tem de trabalho, a formação técnica dele, de estudo, de trabalho profissional, se já trabalhou dentro de área de engenharia de fabricação, engenharia de produção, alguma coisa assim, né? Que já trabalhou na área de engenharia de processo. Tá? Então, esse é fundamental. Agora, o cara às vezes trabalhou numa máquina, fez 2, 3 peças, já está querendo fazer vídeo para YouTube, cuidado. Tá? Então, esse é um alerta que eu deixo aqui. Tá? Então, dando continuidade na nossa aula, né? A aula final dessa parte de programação avançada FANUC, tem também a programação avançada linguagem Siemens, é um outro módulo, tá? Então você entra lá na relação dos cursos nossos e entra nesse módulo, programação avançada linguagem Siemens, tá? Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar do G79, tá? O G79, ele tem mais ou menos a mesma aplicação do G75, que é desbaste em faceamento, tá? Então, o G75 nós já falamos em aulas anteriores, nessa aula aí que eu vou deixar o link aí, ó, na descrição do vídeo, e essa é a capinha aí da aula, olha. Então, o G75, e ele tem a mesma formação do G79 que nós vamos falar nessa aula. Só para recordar, o G75 é para faceamento paralelo ao X, né? Só que com a aplicação desse sentido. Tá? Você faz um posicionamento, tá? Fora do diâmetro máximo, que aqui está 60, ó, posicionou em 62. E em Z-2, o passo de cada faceamento aqui, ó, é 2 milímetros. Então, ele já posicionou para o primeiro passo aqui. Tá? Se o 0 está na face, posicionou o 2 para dentro. Aí ativou o G75. X25 é o diâmetro que eu quero deixar livre de usinagem, né? Z-15 é a profundidade do faceamento. P, 18.500, aqui está em milésimos de milímetro. O que é esse P aqui? O comprimento total do corte, que é o diâmetro, que a gente está começando com esse diâmetro aqui de cima de 62, menos o diâmetro de 25 final. Então, da onde é onde ele vai facear, dividido por 2, é o comprimento do corte do faceamento, aqui 18,5, só que aqui em milésimos. E o que é o passo, né, do incremento das passadas, de 2 em 2, até atingir o 15 de profundidade. Então, aí ele vai desenvolver o faceamento, tá? Então, isso aí nós já vimos em aulas anteriores. O que nós vamos ver agora é o 79, que é um ciclo fixo de torneamento, que é o faceamento paralelo. Vai fazer o que está fazendo aquele, só que aplicado de outra forma, né? Então, a aplicação do ciclo de faceamento paralelo. A função G79 descreve seu ciclo paralelo ao eixo X, auxiliando nos trabalhos de desbaste como ciclo de faceamento. A função G79 como ciclo de faceamento requer, então aqui é o formato de uma sentença onde você aplica o G79. O que é isso aqui? Então aqui é a chamada do ciclo. Lembrando que o G que executa um ciclo, ele não é uma função. Eu vi muita gente explicando ciclos aí, falando besteira, falando que é função. Na verdade, esse G aqui, ele é uma macro que chama uma subrotina, um ciclo, um programinha que está lá dentro dos programas 9000 bloqueado, que é vinculado a uma função G. Eu já ensinei isso também, como é que você faz isso, tá? Como é que você monta um ciclo seu. Tá nesse vídeo aí, ó, tá? Tá a capinha aí, e eu vou deixar o link também na descrição. Então, esse aqui se chama uma subrotina, onde essas letras aqui, elas são
Essas letras são parâmetros, né? Na verdade, o x aqui é um parâmetro, ele não tem nada a ver com eixo. Ele vai, quando você colocar um valor aqui, ele vai carregar uma variável dentro que está sendo executado dentro desse ciclo aqui. O z também é uma variável, o f aqui também é uma variável que vai ser aplicada dentro desse ciclo aqui. Então ele vai carregar a variável lá na tabela de variável. Para você que está fazendo a programação avançada, você já deve entender o que é variável, porque eu já expliquei em aulas anteriores, né? Nesse mesmo módulo. Tá? Então, espero que você esteja assistindo essa aula 11, você tenha acompanhado desde a aula 1, porque é uma sequência de informação. Então não adianta você querer começar no fim de um curso. Você não começa um curso de medicina pelo 6º ano, você começa pelo 1º, tá? Senão você não vai entender. Tá? Então aqui, o x, o que é? É o diâmetro final do faceamento, tá? Que é, né, nesse caso, o que eu quero deixar livre, né, de usinagem. A posição final de z, que seria aquela profundidade, e o f é o avanço de trabalho. Tá? Então vamos mostrar aqui que é mais prático. Né? Então o x aqui no caso é o diâmetro de 30 aqui, né? E o z é essa profundidade aqui no caso, né? Em medidas absolutas, né? Então é 58, que é a partir da origem. A origem está aqui atrás. Se o x estivesse na face, aqui na frontal, seria o menos 12. Tá? Seria z menos 12. Então, só para a gente exemplificar aqui, nós temos um tarugo, né? De diâmetro de 76 por 70. Eu quero fazer um rebaixo de diâmetro de 30, faceando nesse sentido, de 2 em 2 cada passada, deixando 58 nessa medida, a partir da origem. Tá? Ou se tivesse a origem na frente, aqui seria menos 12. Então, aqui é o porcento, né? O que é o porcento? Lembrando, porcento é início de escrita do programa, início de leitura, de passar o programa para a máquina. Quando você faz na máquina, não precisa ser porcentagem. Lembrando mais uma vez, programa não se escreve em máquina. A máquina foi feita para tirar cavaco o tempo todo. Tempo perdido escrevendo programa na máquina é jogando dinheiro fora. Quando você pode escrever o programa com a máquina trabalhando e fala, não, eu faço isso e não perco, perde, mesma coisa. Que atrapalha a mesma coisa, não sai com boa qualidade. Tá? Você economiza um programador fora da máquina, mas perde mais dinheiro com paradas da máquina. É só observar. Quanto o dedo operador passa com o dedinho no comando e a máquina parada, e vai entender o que eu estou falando. Tá? Aqui o número do programa, e entre parênteses aqui o nome do programa. Então, esse cabeçalho aqui, O7540 pino distanciador, é que vai aparecer no diretório onde vai estar a lista dos programas existentes na máquina, para você selecionar para trabalho. Por isso que esse nome aqui é importante, tá? Para você poder saber, quando a hora for selecionar para trabalhar, o que você está selecionando. Tá? Aqui, no início, comentários iniciais, não economize comentário. Mais uma vez, eu falo em todos os exemplos que eu comento, que você economizar comentário, você não está economizando nada. Tá? Às vezes você fala assim, mas se eu colocar muito comentário, perde alguns milissegundos, que para mim é importante. Tudo bem, põe lá no começo, primeira sentença, um go to, pulando os comentários, mas o comentário vai estar lá a hora que você quiser ler. Por que ele é importante? Porque ele deixa o histórico de que o programa foi feito para que tipo de matéria-prima, para que formato de matéria-prima, que tipo de dispositivo, para quantas peças. Aqui o torno, tudo vai ser um centro de usinagem que faz 4 peças, 2 peças, 1 peça, 8 peças, quantas peças em cada fixação, né? Quem que programou, às vezes é importante saber quem programou, porque às vezes tem uma dúvida no programa, você vai buscar lá na área de engenharia quem é o cara que programou. Quem que fez o tryout, que fez a otimização dele, está lá a data que foi feito, a data que foi feito o programa. Por que é importante isso aí? Às vezes quem programou não lembra, fala, puxa, faz 10 anos que eu fiz isso aqui, nunca mais mexi, então não lembro bem, preciso estudar ele para mim. Então, tudo isso é importante, tá? Material, ou tipos de máquina, para que máquina foi feito,
Tá? Tudo que você achar interessante deixar de aviso no programa, põe no comentário inicial. Tudo que você colocar entre parênteses é comentário, e não vai perder alguns milissegundos. Não é tanta coisa, mas o que eu falei, se você achar pesado, vai um go to, pula. Tá? Bom, então todo o programa começa com afastamento em função do zero máquina, G53, vai para a posição de troca de ferramenta, né, uma posição segura, que aqui no caso é o fim de curso no eixo X e fim de curso no eixo Z, descompensando a ferramenta. Por quê? Porque se a ferramenta estiver compensada e você mandar para o fim do curso, vai dar erro. Vai dar que a máquina vai querer sair fora do curso da máquina, e aí não, porque ela vai querer colocar a ponta da ferramenta nesse local. Por isso que a ferramenta tem que estar descompensada. Ele vai querer colocar a ponta da ferramenta nessa coordenada, então ele vai pegar aquela referência de encosto da ferramenta do VDI lá na torre, ele vai querer colocar, vai ficar fora. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aquela referência nessa posição, tá? M9 desliga todas as refrigerações. Aí pula uma linha. Por que é importante para cada de uma ferramenta para outra pular a linha? Na hora que você pegar o texto impresso da ferramenta, ou for ver no comando, ou for folhear na tela da máquina, fica mais fácil. Você sabe que em cada vazio disso aí está indo de uma ferramenta para outra. E esse vazio não ocupa a memória e nem atrapalha o processamento, não tem problema nenhum, tá? A numeração também aqui não há necessidade. Qual a função da numeração no Fanuc? Desvio, tá? Ou retomada de ciclo. Então, é importante você colocar a numeração nos pontos onde você vai autorizar uma retomada de ciclo, porque ela vai recarregar as funções que precisa, tal. Porque se você der um reset, ou para a energia, para a máquina, qualquer coisa que você precisar retomar o ciclo, ela perdeu todas as funções modais que estavam trabalhando. Então precisa rememorizar. Então você precisa retomar um ponto onde ela possa memorizar tudo aquilo que precisa para aquela usinagem. Então o ideal é não numerar nenhuma sentença, só numerar a troca da ferramenta, porque na troca da ferramenta tudo o que ela precisa ela vai carregar logo depois da troca. E aí você dá continuidade na retomada de ciclo aí, tá? Ou numerar também onde possa existir um desvio, um go to, um loop, né? Então aí tudo bem. Pula uma linha. O que eu faço em todos os programas? Primeira sentença é o que a ferramenta vai fazer. Fresar faces, furar flange, furar não sei o que, tá. Então aqui está faceamento paralelo. A próxima sentença, o que fala? O que é a ferramenta que vai trabalhar. Então, primeira sentença é o que ela vai fazer, segunda sentença, depois da linha em branco, né? Quem é a ferramenta? Ferramenta, desenho número tal, que é igual a T1. Ou então, broca, diâmetro de 12, DIN 338 igual a T8. Ferramenta de facear, referência tal, igual a T10, tal. Então, você pode colocar referência aqui. E aí, ó, aqui a troca aqui vai girar a torre, tá? N1, por que N1? Eu costumo numerar com o mesmo número da ferramenta a sentença de troca de ferramenta, tá? Então, quando eu for retomar o ciclo, só olhar que ferramenta que está na torre, e eu só tá, a T8 eu reinicio na N8, T7, N7, T10 retomo na N10, T12 retorno no N12. Então fica fácil, não precisa estar abrindo o programa, olhando qual a sentença que tem que retomar, eu acho automaticamente, tá? Então aqui o 01 é o número da ferramenta e 01 aqui é o número do corretor dessa ferramenta 01. Daí aí a ferramenta já está posicionada, né, que é a ferramenta que vai fazer esse faceamento. G96 S200, G96 o que é? Eu já vi besteira sobre isso aqui em vídeos aí de programação CNC, hein? Eu vi umas coisas bem cabeludas aí, e não tem nada disso, tá? E nós temos vídeos que falam sobre rotações e avanços, né? Eu vou deixar o link aí também para vocês, se quiserem saber, né? Sobre as definições, né? Então eu não vou definir agora para não estender muito essa aula, mas quem quiser uma definição mais exata, mais detalhada tecnicamente, entra nesses vídeos aí, assistam, que vocês vão entender bem, quem tem dúvida, né? O que é avanço, o que é velocidade de corte, o que é velocidade de avanço, o que é RPM, qual a diferença entre RPM e velocidade de corte, né? Então, G96 define a palavra S em velocidade de corte, tá? Então, G96 define a palavra S em velocidade de corte. Então, aqui
eu estou definindo em 200 metros por minuto a velocidade de corte. O que vai acontecer? A cada posicionamento de X, ele vai ficar calculando, por uma fórmula de calcular a velocidade de corte, né, a rotação para aquele diâmetro, porque o X define um diâmetro, concorda? Então, para cada diâmetro, ele mantém os 200 metros. Para ele manter o 200 metros, isso quer dizer que cada vez que eu tiver com um diâmetro maior, ó, usando essa formulinha aí, ó, cada vez que subir o diâmetro, a tendência é cair a rotação. Cada vez que eu baixar o diâmetro, a tendência é subir a rotação. Só você olhar a fórmula aí, não precisa falar nada, né? Só você colocar o 200 aí na velocidade de corte e vai ver, tá? Então isso, com esse raciocínio de quanto menor o diâmetro, maior é a rotação, quando ele está faceando, quando ele vai limpar e vai ter o centro em x0, a rotação tende ao infinito de alta, e aí pode danificar o motor da máquina. Então, para evitar isso, que eu ouvi besteira também falar que G92 é rotação, é não sei o que, não é nada disso, tá? G92 é um limitador da rotação, ele funciona como se fosse um stop, tá? Então o G92 ele vai fixar na palavra S, o que eu escrevi na palavra S, né? No caso aqui 3.500, ele vai fixar a rotação em 3.500, então ele vai subindo. A hora que chegou no 3.500 ele vai parar por ali, por mais que ele vai diminuindo o diâmetro, ele fixa a rotação em 3.500 máximo. Para quê? Para não danificar a máquina. Então você vê qual é o limite máximo da sua máquina e trabalha com uma rotação bem abaixo do limite, tá? Então não é porque a máquina pode fazer 10.000 RPM que você pode trabalhar o 10.000 RPM o tempo inteiro. Isso aí danifica os rolamentos do fuso, danifica motor, danifica muita coisa. Então você tem que trabalhar dando um respiro. Não é porque você consegue erguer 100 quilos, você tem capacidade de erguer 100 quilos. Você não consegue ficar o dia inteiro com 100 quilos na sua mão levantado. Você consegue ficar com 10 quilos. Então é a mesma coisa a máquina. Não é porque ela pode rodar 10.000 rotações que você pode ficar o tempo todo. Então fica esperto nisso. Eu já posiciono para começar o faceamento. Então eu ativo. Eu pulei aqui os inícios aqui, a programação das funções Gs, carregar as funções Gs que o comando pode precisar para alguma dessas ferramentas, né? Ou para o programa inteiro, ou para cada ferramenta carrega suas funções Gs. Só para lembrar, as funções Gs elas se dividem em funções modais e não modais. As modais são aquelas que atuam memorizadas, elas ficam valendo a partir do momento que são programadas. As não modais elas só atuam na sentença e depois elas somem. As modais elas continuam valendo, memorizadas, mas elas podem ser canceladas por outras do mesmo grupo, tá? Então, de um grupo não atua no outro, mas sempre as do mesmo grupo se cancelam. Existem funções modais que são chamadas funções básicas da máquina. O que é isso? Os fabricantes de uma determinada máquina, eles sabem que aquela máquina vai usar determinadas funções G sempre, a maioria das vezes. Poucas vezes você não vai utilizá-las. Aí o que eles fazem? Eles deixam ativado, quando você liga o comando, elas já estão atuando. Como você pode saber? Quando eu ligar o comando, só olhar lá as funções G que estão atuando, antes de você ligar qualquer coisa, ligou a máquina, ligou o comando, olha lá as funções G que estão atuando, anota, ou pelo manual da máquina. O manual normalmente ele fala com as funções G que estão, as funções básicas, elas são chamadas funções básicas da máquina, tá? Quando você liga a máquina já está atuando. As funções G, você tem comando que limita tantas em cada sentença, tá? A FANUC normalmente não limita as funções G na sentença. A gente distribui as 5, 6 em cada sentença. E as funções M, sim, também existe mudança de fabricante para fabricante. A maioria das vezes são 3 funções M para cada sentença, desde que não se cancele. Você não pode pôr M8 e M9, por exemplo. Liga a refrigeração e desliga a refrigeração, então não tem sentido. M3 e M4 também não tem sentido. Vai valer a última, tá? Mas não tem sentido em termos de programar isso aí, né? Então, dando continuidade aqui, nós vamos ver aqui na frente, né? Dando continuidade o posicionamento. Nós paramos aqui no posicionamento, né? Esse posicionamento no N160
ele ativa a função G0, que normalmente já está atuando. Liguei a máquina, G0 normalmente já está atuando. Ativou G54, que é a origem do sistema de coordenadas. E pode colocar mais alguma coisa que você possa usar aqui, tá? G90, coordenadas absolutas. X80 ele posiciona uma folga aqui de 2 milímetros no raio, né? 76 para 80, mais 4 no diâmetro, 2 de folga no raio. E Z68. 68 porque, ó, 70, 2 para dentro, já se posicionou para o primeiro passo, tá? M8 ligou a refrigeração. M4 ligou a... Isso aqui está tudo na mesma sentença. M4 ligou a rotação. Qual a rotação? Aqui ele calcular, né? Para 200 metros por minuto, ele vai calcular pelo X80 aqui, né? Ele vai calcular a rotação adequada, limitada a 3.500 RPM aqui. Ligou M4, o sentido anti-horário, a rotação à esquerda, e ligou a refrigeração com M8. Aqui ele chama o ciclo, tá? Então, seguindo aquela regra que nós vimos anteriormente, ativou o ciclo G79, que é? É uma subrotina que vai executar essa repetição, né? O X é o diâmetro final do faceamento, Z58 é a posição Z absoluta aqui em relação ao zero, o zero peça, tá? Então 58 é o final, e o avanço para o faceamento é de 0,15 milímetros por rotação. Aí começa a cada passada, você pode determinar quanto você quer em cada passada. Se você quiser deixar também um décimo para o final, você pode deixar 58,1 e na outra 58, você deixou um décimo de sobremetal, né? Então a cada posição de Z aqui é um faceamento, tá? Então ele fica repetindo esse faceamento do que? Ele volta até essa posição aqui, ó. A cada posição de Z aqui ele faceia até o X30, tá? E volta nessa posição inicial, que é X80, Z68. Aí ele vai para o Z próximo, vai até o X30, aí retorna até X80 e Z68. E vai fazendo isso até completar os faceamentos de 2 em 2 até chegar onde eu quero o último faceamento. Terminou? G53, X250, Z300, TT9, e aí pula uma linha, e aí começa outra ferramenta, tudo de novo, vai entrar T2, aí vai até o final do programa, onde eu encerro e fecho aqui, ó, leitura de programa fechado, abre aqui com esse porcentagem, fecha com porcentagem. Lembrando que no Fanuc você não pode usar esse símbolo no meio do programa, em lugar nenhum aqui, nem em comentário, porque ele entende que você terminou de ler o programa para a máquina. Se você colocar no meio do programa, a hora que ele for ler para a máquina, ele para ali. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui é um faceamento, tá? Eu tenho um tarugo diâmetro de 100, eu tenho comprimento de 150, eu quero facear ele, deixar ele com 140. Agora o faceamento é do zero, tá? Eu quero limpar, tá? Aqui eu estou mantendo um programa que eu já tenho um exemplo já simulado, então eu mantive a mesma linguagem, tá? Não é uma linguagem que eu gosto, mas foi mantida. Por que eu não gosto? Esse negócio de M08, usar M09, tal, essas coisas que com dois dígitos assim não me atrai. Mas isso aí é coisa antiga, tá? Não há necessidade. Máquina antiga que precisa isso aí. Comando antigo. Comando moderno já não precisa trabalhar com 2 dígitos na função M. Então aqui a N1 que vai começar o trabalho. G28 é um ciclo que leva a ferramenta para o ponto de troca. Aquele G53, X máximo, Z máximo que nós levamos com a ferramenta ativada, é a posição da troca de ferramenta. O U e o W são paralelos a XZ, a posição 0 dentro do ciclo G28. Você vai levar para um ponto que está programado lá pelo fabricante para girar a torre, tá? Aí girou a torre,
para a posição da ferramenta T1, ativou o corretor 1. Aqui ele vai trabalhar com rotação fixa. No exemplo anterior, G96 era a rotação pela velocidade de corte calculada. Ele ficava calculando o tempo todo pela posição de X. Cada vez que eu mudava a posição de X, ele mudava a rotação. Agora, aqui não. Aqui o G97 é programar a palavra S em RPM. Então aqui ele vai fazer em 500 RPM. E M4 ligou a rotação, ligou as 500 RPM. Não, aqui ele se posiciona então em G0, em avanço rápido, na posição de X 105 no diâmetro, né? Então tá o diâmetro de 100, 105 dá 2,5 de folga no diâmetro. Em Z10 vai dar bem aqui, ó, o Z0 está aqui nessa linha, né? Então o Z10 vai estar nessa linha aqui, ele vai parar nessa linha aqui, mais ou menos aqui, onde está certinho aqui, ó, tá? Aí vai ser o ponto inicial. Ele ligou a refrigeração aqui, M8. Aqui ele ativou o ciclo G79. Ó, ele vai facear passando do meio 2 milímetros, tá? No diâmetro, passando 1 milímetro no raio do centro, né? Para quê? Para não ficar marquinha nenhuma aqui, para tirar qualquer marquinha de centro aqui. E ele vai facear a última passada no Z0, que estaria aqui, ele vai deixar com 140. No avanço de 2 décimos por rotação. Então a primeira vai fazer o ano 9, volta no X105 Z10. Aí ele posiciona no Z8, faceia até o X-2 que passa do centro aqui, né? E volta no X105 Z10. Então para cada posicionamento que ele vai fazendo em Z, ele vai até X-2 e retorna a 105 e Z10. Até vai de 1 em 1 até o Z0, que é a posição final, que ele vai chegar na medida desejada, que é o 140, né? E terminou o ciclo, porque ele cumpriu o G79. Aí ele afasta em Z50, né? Ele está nessa posição, ele terminou em 105 Z10. Ele afasta Z50, desliga a refrigeração com M9, para a rotação e vai lá para a posição de troca. Lá dá uma parada de programa e encerra. Aqui ele faz um ciclo stop, né? Aí ele precisa de um novo ciclo start para terminar. Se ele der um ciclo start, ele vai fazer o M30 e encerrar o programa. Nem haveria necessidade de ter isso aqui, né? Lembrando que isso aqui é só um demonstrativo do funcionamento do G79. Na verdade, esse não é um princípio de programa que eu recomendo, tá? Agora vamos ver esse programa simulado. Diâmetro de 100, comprimento de 140, os 10 sobre metal, né? Que é a origem do ponto 0 peça, G54. Seria essa peça, né? Que vai aqui o processo, o tarugão já está preso aí na placa, né? Nós temos aqui automático, colocamos lá para enxergar as cotas, né? E vamos dar start aí. Já deu o M4 aí, já posicionou ali, começou a cortar já com o Z9, está faceando com o Z9, velocidade de corte constante. Ele voltou lá, é rápido, tem que ser rápido o olho para enxergar. Ele volta no 105 e Z10 sempre lá, 105 e Z10 é o retorno dele para novamente posicionar novamente em Z7, passeando novamente até X-2, voltou na mesma posição, retorna em X e Z, né? Agora em Z6, voltou na posição, Z5, tá comendo todo aquele material, Z4, vai até X-2, até X-2 e volta até X105, Z10. Onde ele começou. Aí Z2 já, né? Acenda novamente, retornando. Z1, acenda novamente, retornou. Agora em Z0, agora é o último passo.
Vai terminar agora. Terminou, retornou, parou. Para. Parou no M5 lá, né? Agora vai medir a peça. Então, pegou o instrumento de medição e mediu. Deu 139,952. Tá? Não percam os vídeos anteriores a este assunto nas aulas de 1 a 11. Então, existem vários vídeos, né? Só nessa aula 11 são 9 partes, né? Essa aqui é a parte 9. Encerrou agora, né? E não percam os vídeos das aulas de programação CNC avançada, a linguagem Siemens, que nós vamos fazer em paralelo, é feito em paralelo, tá? Essa que nós estamos fazendo aqui é a linguagem Fanuc. Se inscreva no canal, só clicar aí nesse inscrever-se, aí escreve automaticamente, não precisa fazer nada, não precisa preencher nada, né? Dá um clique nesse sininho aí para você poder receber as aulas, o aviso de novas aulas, né? É um aviso para você, né? Vai receber novas notificações, novas aulas. E não perca o nosso próximo vídeo. Se você gostou, clique aí no curtir para a gente sentir o agrado dessas aulas, o que a gente pode melhorar aí, tá bom? Se você quiser ver vídeos anteriores, você entra em www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Aí lá ele vai abrir a relação dos assuntos abordados nos nossos vídeos. Aí vai ter curso de programação, curso de operação, curso de apalpador e tal. Você vai escolher, quando você escolher o curso, vai abrir essas capinhas aqui relativo à aula. Vai ter aula 1, aula 2, aula 3, o vídeo tal. Todos os vídeos nossos existe um número. Aqui, ó, vídeo 21, isso aqui é o vídeo 67, vídeo 103 tal. Ele é relacionado numa sequência lógica para nós. É uma forma de administrar. Para você não tem sentido nenhum. Agora, você pode buscar também pelo número do vídeo, tá? Se você gostou dos nossos livros, aí tem algum interesse, além de entrar ou pelo nosso CD, né? Além de você poder entrar por WhatsApp aí que você está vendo na tela, você pode entrar também nesse site www.cnctecnologia. Você clica na capinha do livro, ele vai ter todo o assunto lá para você tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Um abraço.